Episódios 34 e 33 de Bookworm, Thunder invertendo as ordens, e Thunder aqui, e inocência minha pensando que era catapora. O bebê só ia explodir. Tio Maurício, e já tava tudo indicando o quê? Não, sim, inocência minha. Total incompetência da minha parte de pegar tais informações do bebê explodir. E coerência, olha só. Não, coerência. Se Bookworm sem um barril de pólvora a mais por episódio não é Bookworm. Agora dá pra dizer que é o barril de pólvora tá na criança, né? No bebê. Porque ele virou o próprio barril de pólvora. E Sim. que barril de pólvora, né? Simplesmente o ponto pra degringolar tudo. Uhum. E é legal como degringolou, que foi de um modo completamente inocente. Pô, a gente sabe que ele tem consumação, vamos ficar quieto. Esquecendo de pedir pro resto do pessoal ficar quieto sobre o bebê. Puta que pariu. Não, e o... Pode... Os gatos tá... Ai, meu Deus, os gatos trazendo problema aqui. Mas o que rolou aqui é muito interessante, porque assim, olha, tem esse problemão. Tá bom, todo problemão do bebê tendo consumação e incrivelmente Bookworm fazendo um negócio que é muito difícil para um anime convencional pensar, que é chamado processos, né? Eu acho que é muito difícil um roteiro estruturar uma progressão lógica da narrativa em conceber causas e consequências de ações de personagens. É um conceito, assim, muito inovador para narrativas em geral no mundo dos animes. E aqui Bookworm acerta com maestria, onde ele fala, pô, beleza, vamos fazer uns testes aí. Ok, bebê tem consumação. Qual é o jeito que a gente tem aqui de lidar com isso? Ó, a gente pode ou dar uma ferramenta mágica, que a gente não tem, a Miner não tem condições de dar. A gente pode dar uma trombe, muito tranquilo, né? Um bebê pegando uma trombe pra absorver a mana dele. A gente pode literalmente ir cuidando dele aos poucos e fazer a consumação dele não ir estourando os picos, cuidando bem dele, que faz todo sentido também. E como isso vai escalonando. E um detalhe muito legal é como as coisas foram feitas de uma forma meio desesperada. E a própria Mine, ela meio que deu a brecha pro erro. Não um erro, mas deixar isso meio que sendo conversado demais. Porque todo mundo viu acontecendo. Todo mundo viu o garoto de... Tipo, ele ficava ruim, ele ficava quente, ele começava a ter aquelas manchas no corpo, via que aquele efeito sumia, a Mine ficou preocupada, o Ferdinand chegou na frente de todo mundo e falou... Com licença, deixa eu resolver o bagulho. Então você tem uma série de... Um andamento natural daqui, que uma criança que tem febre, essas bolhas no corpo, levantou a preocupação de todo mundo, obviamente todo mundo vai comentar. Obviamente a gente vai ter a Délia, tipo, que tá muito conectada ao bebê, se preocupando e jogando as informações ao vento. Então assim, tudo isso sendo setado... de uma forma extremamente natural. E a informação do que era, ninguém tinha. Mas que tinha algo ali, era muito fácil de saber. Não, ali no caso da Délia, nem foi, pelo que deu a entender, nem foi tanto isso. Ela simplesmente comentando, estamos cuidando de um bebê lá. Ela indignada que iam botar o bebê pra adoção. Ela jogou comentou isso com o sumo sacerdote, comentou, nossa, ele é meio doentinho. A doença dele é desse jeito. Pronto. Era só o que precisava. Pois é. Por isso que eu falo, a conversa, como isso foi espalhando, e a própria Délia entrando nessa situação e meio que estragando todo o rolê, é totalmente coerente. É totalmente coerente. Porque todos os processos veiculados até então, pra fazer isso acontecer, respeita essa lógica. Lógica de perspectiva e de situação. Mine e Ferdinand muito preocupados com a criança, a Mine tentando dar os jeitinhos dela e o Ferdinand tipo falando não, por conta disso, e jogando todos os problemas de novo a primeiro plano de você não é nobre, você não tem dinheiro pra lidar com uma criança dessa, você não tem como adotar,
Ninguém, tipo, pra adoção eu vou precisar de um tempo pra fazer isso. Ninguém vai querer adotar assim, de pronto. Se ele fosse uma menina, seria mais fácil por motivos de Bookworm já ter explicado uma série de vezes. E segue o jogo. Cara, é fantástico. Porque, tipo, de novo, coloca um barril de pólvora ali na mesa. Como a gente lida com isso? Então, tem todo um procedimento, seguindo as lógicas desse mundo, seguindo a lógica de personagem. E quando isso vai sendo seguido, outros problemas recorrentes a isso vão eventualmente acontecendo. Tanto que quando caiu nos ouvidos errados, o bebê foi levado e quem tem mais poder manda. E o sumo sacerdote ficou sabendo da situação. E tava fazendo conchave com uma galera que é de fora, e por algum bom motivo a regra facilita quem quer levar alguém que seja de fora, ele somou um 2 com mais 2 e mandou pra bala. Sabe, É tipo... uma coisa que a gente tinha colocado já no chá passado. Uhum. Em que, com que essa coisa da adoção de fora já estava setada anteriormente. Uhum. E querendo ou não, até que faz mais sentido, né? Porque é mais fácil eles tentarem se livrar do excesso de criança jogando menos burocracia nisso. E quanto mais longe, melhor. Então eu falei, pô... Porque querendo ou não, a adoção entre eles ali é bom eles terem controle. Mas se vai pra fora, que se exploda. Não é problema nosso. É literalmente isso. Então eles usaram essa... Não é uma brecha. Tipo, é uma regra que dentro desse contexto faz todo sentido, que se torna uma brecha por conta do contexto em si, porque pra eles é muito pior ele ser adotado com mais facilidade. E foi o que aconteceu. De lambuja todos os outros problemas que estavam acontecendo até então, né? E até esses 2 episódios, de uma forma bem geral, eles foram sobre isso, sabe? Você tem eles avançando as pesquisas sobre tinta. Até eu acho legal a informação que a mãe da Mine falou. Pô, vocês estão mexendo com tinta, tecido, eu sou uma costureira, então eu conheço que existem certos fixadores de tinta em tecidos, porque eu trabalho com isso. Apliquem isso. E pum, batata. Não, querendo ou não, Bookworms tendo coerência interna. A narrativa, ela tem uma progressão e as coisas vão acontecendo. Então, não é o bebê aparecendo que toda a narrativa vai parar para focar só naquilo. Não, é um ponto que apareceu durante outros processos que já estavam acontecendo. Então, a narrativa corre em paralelo. Literalmente isso. Bookworm faz... A gente brinca dos barris de pólvora de Bookworm, é isso. É um monte de coisas que estão correndo tudo em paralelo. A hora que explodiu é um desses. No caso aí foi a criança. Essa questão aí dela ser costureira também é interessante, faz sentido. E uma dúvida, em Bookworm eles falaram se o tecido deles é de algodão ou de origem animal? Eu acho que não. Eu não me lembro dessa informação. Se falaram, foi brevemente. Não, então, não, mas beleza. Já tem uma coerência interessante a questão de tingimento, e ela entendeu um pouquinho de tingimento por trabalhar com roupa. Uhum. Levantou a dúvida porque, para quem não sabe, o papel e a camisa de algodão são feitos basicamente da mesma molécula, que é celulose. O que muda é a forma como essa celulose está organizada. Algodão Então, é celulose? a tintura é basicamente... O composto químico a ser tingido é basicamente o mesmo. O algodão é celulose? Algodão é celulose. Caraca, eu não sabia disso. É uma fibra... Toda fibra vegetal é celulose. Verdade, toda fibra né? vegetal é derivada de celulose. Caraca, mano. Faz todo sentido. Pegue a celulose, que é uma fibra super flexível, adicione lignina, ela fica rígida e você tem madeira. Pega essa fibra de celulose íntegra, longa, você tem o algodão. Pega essa fibra, desmembre ela em fibras curtas e você tem o papel. Caraca, incrível.
Incrível. Faz sentido. Faz todo sentido. Uhum. Tanto é que dá pra fazer papel à base de algodão. É isso que eu Papel até moeda. perguntar. O papel moeda, que inclusive é um papel um pouco mais resistente a molhar, é feito de algodão. Faz sentido, porque o algodão ele é mais resistente à água. Ele é resistente à água. Uhum. Caraca, que interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Que legal, que legal. Uhum. E dentro desse contexto, eu acho que é até bem interessante, cara, porque assim, o que a gente mais vê por aí é personagem tirando informação da bunda. Tipo, e de repente ele tromba com um cara no meio da rua e fala: Nossa, cara, trombei você, né? Pô, desculpa, perdão, é que eu tava pensando sobre a pirimboca da parafuseta ali. Ah, mas eu tenho a solução da pirimboca da parafuseta. Ah, obrigado! É tipo gratuito, né? Tipo, Aqui em Bookworm, eu estou pensando na rebimboca da parafuseta. O que você tá entrando aqui, louca? Vai pro canto. É verdade, é verdade. Eu ia até citar Tatenoishi como um exemplo óbvio pra mostrar como não fazer, porque nessa temporada o que mais tá acontecendo é isso, como sempre. Mas é legal que você... comentar sobre. Não, pois é. Mas o legal é ver justamente isso. Poxa, eu estou com um problema. Vou falar com a minha mãe, porque ela é minha mãe. Eu falo sobre meus problemas, ela tá vendo que eu tô tendo problema. Qual é o problema? Pô, tecido. Eu sou costureira. Eu te ajudo. Fechou. Sabe, é muito legal porque eles vão compartilhando informações e as informações são acessadas através dessa forma fácil, sabe? Tipo, a mãe dela literalmente deu a cal, né, de resolver um problema que tava sendo impossível pra eles da forma mais fácil do mundo. E vai, e segue. E tipo, pô, eu fiquei, caraca, que incrível. É tão pouco, é tão simples, ou meio óbvio, mas ele tem um valor tão grande quando você faz isso, cara. Porque você faz a informação vir do lugar certo e da forma certa. Você veicula ela da forma certa. Eu acho isso fantástico. Sim, sim. E você aproveita os personagens que já estão setados. Uhum. Que informação que eles têm? Aproveita. Exatamente. O personagem, ele pode ser utilizado como recurso de roteiro quando você sabe fazer roteiro e quando você utiliza ele bem como um recurso. Olha só. Óbvio, não? Só que quando isso acontece, a gente não chama de recurso de roteiro. Pois é. O que tivemos aqui também foi até mais o foco do próprio episódio 34. O final de 33 e 34 é a própria Delia, né, cara? Porque esses episódios foram focados nela porque, querendo ou não, o ponto de virada de motivação era dela. Porque o que motivou a ela de fazer as escolhas que importavam pra meio que ela dar com a língua nos dentes e continuar sendo essa lá vitrais. Só que dessa vez com um contexto um pouco mais puro, vamos dizer assim. Quando a gente tem ela entrando, por exemplo, no orfanato no final do episódio 33, é muito sobre isso. Tipo, pô, ela viveu a vida inteira às traças ali. Ela tem esse trauma. Todo mundo tem, vamos dizer assim. Todo mundo ali não bate muito bem, porque, pô, foram tratados que nem lixo por um bom tempo. Só que ela ainda não conseguiu passar em cima disso. E ela não viveu essa transição, essa fase de transição. Ela foi para um outro lugar da catedral para sobreviver, né? Foi se oferecer... Não, ela foi se oferecer. Ela foi. Eu tentei ser um pouco mais indireto. Não, ela foi ser oferecida. Isso. E faz sentido pelo tudo que Bookworm já contextualizou. E querendo ou não, a hora que o anime lembra isso, nessa questão, ele reforça porque que a Delia é desse jeito. Uhum. Porque que a Delia ainda não mudou, não virou a chave. Tipo, a Delia ainda tá procurando um nobre pra se oferecer. Porque... É o que ela quer ainda. E fica estranho falar isso? Fica estranho, mas... É literalmente o que o anime tá fazendo. Eufemismo em Bookworm pra não falar o quão pesado é essa situação? Uhum. Quão tenso é tudo isso?
essa conversa que eles estão tendo? Nossa, seria muito mais fácil que essa criança fosse adotada por ser adotada se ela fosse uma menina. Essa fala é pesada pra caramba. Essa fala é pesadíssima. E o anime não te faz a mínima questão de te esconder isso quando o Ferdinando faz o diálogo expositivo do que Nobre para que Nobre usa criança com consumação. Uhum. A imagem da celazinha ali é o Bookworm falando pra você entendeu certo sim o que ele quis dizer com isso. É uma das poucas vezes que a direção só precisa mostrar uma cena. Fazendo o mínimo. Faz o mínimo que tá certo. É o roteiro, na verdade, né? De fato. Ainda é texto. Ainda é texto, faz sentido. Ainda é texto. Uhum. Literalmente isso. Uhum. Não, mas E toda essa questão dela é interessante, voltando ao que eu tava falando. É interessante como o anime te lembra quem é essa personagem, por que ela ainda age como é, e meio que já setando o ponto de talvez quebra. Ela confia na Mine, ela gosta da Mine, tanto é que depois ela tem aquele ponto de quebra, de indignação, que a Mine dobra ela do final, no episódio 34. Ela mudou, ela não é aquela X9 completa, como até o próprio Flashback falou, que ela entrou. Mas mesmo assim, ela ainda não racionalizou que o ambiente mudou ao ponto na qual ela pode se dar o luxo de ser diferente. Porque o ambiente não mudou ali dentro. A Mine proporcionou uma situação diferente. A Mine proporcionou uma bolha de segurança para ela. Isso. Mas é uma bolha. Pra ela e pra todos os outros órfãos, né? Porque isso. Ela deu, uma vida bem mais digna dentro das regras da igreja, mas ainda está dentro das regras da igreja. Tanto que o sumo sacerdote manda, desmanda e foda-se. Então, assim, ela meio que não ter virado a chave pra entender, não é nem entender, mas abraçar essa nova situação que a Mine deu, também é coerente. Porque foi literalmente uma forma de sobrevivência. E ela ali, diferente de todos os outros, ela tinha essa possibilidade. Você pega, por exemplo, os Robes cinzas mais velhos. Eles já entendem a situação, eles já têm o tato da situação. Já tivemos, assim, casos muito mais sérios, inclusive, envolvendo eles. Teve a garota que tocava lá, que tinha uma backstory complicadíssimo. Ou o próprio... Qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui, o de cabelo roxo. Vou pegar aqui. Fran? Não, é Fran, não, o Fran não. É o... Eu vou pegar aqui, eu esqueci o nome dele. Que é basicamente o braço direito dela ali dentro. Fran, tá certo, tá certo. O Fran, ele é literalmente isso. Ele sabe que esse é um Robe cinza. Ele tem os papéis dele a servidão dos Robes azuis. Ele viu na Mine uma situação mais segura, ele entendeu que a Mine é uma boa pessoa e ele ajuda ela a criar essa bolha de segurança pra ele e pra todo mundo. Então ele ir pro lado da Mine e saber que o sumo sacerdote é complicado é porque ele viu essa realidade há muito tempo e amadureceu isso. A Delia não teve isso. A Delia foi pra um lado mais de sobrevivência, de prestar outros serviços. Ela quis ir prestar outros serviços. Na verdade, ela não teve opção. Ela não é verdade. Ela não teve opção. Ela foi tirada do orfanato para isso. Isso, e verdade. Ela passou essa primeira infância dela até chegar a Mine para isso. Uhum. Exatamente. Então, por mais que seja irritante esse tipo de personagem, por mais que, tipo, eu até comentei nos chás passados, eu espero que ela mude de lado antes que a bomba estoure, é perfeitamente coerente tudo isso. É uma criança que saiu do inferno para viver
A criança que saiu do último nível do inferno pra viver na superfície dele, ainda do inferno, Uhum. pra literalmente servir outras pessoas, do pior sentido possível. E E chegou a me. Mine querendo Hum. trazer uma bolha de segurança. Só que é Uhum. aquela coisa, a própria presença da Mine aí, a gente sabe que não vai ser duradoura. E querendo Uhum. ou não, as pessoas aí têm alguma noção disso, porque como já foi falado, quando a Mine entrou nas primeiras temporadas, os hobbies azuis vão e voltam, vão embora de vez em quando. Eles não ficam aí pra sempre, nem Uhum. todos. Então a própria bolha da Mine não tem garantia pra ninguém ali que essa bolha vai durar muito tempo. Pois é. Mesmo ela criando uma situação mais segura ali. Né? E Uhum. quem pode se aproveita disso? Ou, por exemplo, o. Aquele outro amigo, o outro garotinho, loiro, o Gil. Gil, O Gil. O Gil é um deles. Ele tá virando. Ele tá aprendendo mais como a ser o secretário da Mine. Não como uma forma de sobrevivência depois da Mine, mas, tipo, honestamente, ele tá se associando a ela. Tipo, ele tá comprando essa ideia de servidão e tá servindo a ela, não ao cargo dela dentro da igreja. sim. Mas ainda assim é interessante a perspectiva. Perspectiva de personagem masculino dentro da igreja. Perspectiva de personagem feminino dentro da igreja. Uhum. Diferença. Nossa, completamente. Completamente. E não é nem culpa deles, é culpa Não do é culpa. ambiente. É culpa e coerência do ambiente. Sim, Vê o Fran e o Gil. Vê as outras serviçais da Mine. Perspectivas completamente diferentes. com toda certeza. Então, E, a Délia ter todo esse ponto de ação que ela teve nesses episódios faz todo sentido. Porque ela tem muitos problemas. Muitos problemas. Ela. O resultado disso foi esse papel duplo aí de espionagem que ela estava fazendo e ela começou a fazer isso menos. Porque, por um lado, do sumo sacerdote, ela foi perdendo valor pelas informações que ela trazia. A Mine sabia disso, então não ia ficar contando com ela. E pro outro, a Mine foi meio que melhorando e moldando um pouco ela. E chega num resultado meio trágico, é meio triste, porque assim, a última conversa, que provavelmente foi a última conversa, eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, porque a Délia vai se mudar junto com o bebê, né, com o Dirk. E ela vai pra essa família junto. Então, ela vai sair dali. Ela não vai estar ali mais na bolha. E meio que é uma história trágica. Tipo, ela viveu de servidão até ali. Ela indiretamente traiu a Mine pra tentar fazer uma boa escolha pro bebê. E cagou completamente os planos da Mine. Ela fez isso com muita sinceridade. E ela vai pra um caminho não muito bom. Que ela é vai cair pro nos pior caminho planos. de todos. Exatamente, que é cair nos planos do sumo sacerdote. Então, olha Isso. que triste, cara. Porque, tipo, é meio que uma história trágica dela. Porque ela ser. Ela ter o papel de antagonista nesse sentido e nesse momento é extremamente trágico. Porque ela literalmente foi usada. Ela tava com boas intenções, ela tinha entendido o que ela queria fazer, ela se encontrou, por exemplo, como pessoa, porque ela falou, pô, eu tenho valor porque eu estou cuidando dessa nova vida, desse bebê. Eu tô podendo cuidar dele e trazer essa segurança que até ela provavelmente nem teve. Uhum. E ela se encontrou. De novo, e ela foi duplamente enganada. Porque ela foi enganada na perspectiva de dar uma vida melhor pro bebê, que ela estava se importando tanto, que era a nova família dela, e Uhum. foi enganada na perspectiva do que ela sonhava, que é encontrar o nobre para cuidar dela. Que ela vai junto. Só que ela não vai junto do jeito que ela pensa. Porque, como o Bookworm já deu a letra em episódios passados, esse nobre gosta de crianças com consumação. Sim.
Lembra da assistente do sumo sacerdote dando o coisa pra Délia? Uhum. Dando a mensagem torta pra Délia? Uhum. Bookworm sabendo amarrar roteiro. Sim. Meio que traz, temporariamente um final extremamente trágico pra Délia. Extremamente. É porque assim, cara, esse é um grande momento. Essa conversa da Mine com a Délia, se fosse um anime com produção, tu tava chorando, irmão. Tu tava, tipo, Se fosse um anime desesperado. com produção, antes disso tu tava chorando. Você tava desesperado, velho, porque essa conversa dela, feliz, falando, eu vou ser adotada junto com o Dirk. Mano, você, tipo, tava, mano, fudeu! Porque ela tá lascada. Ela tá lascada, ela tá literalmente caindo na boca do leão. E a brincadeira da falsa esperança que poderia ter sido criada em cena, ela meio que se traduz de uma forma, simplória, de uma forma desnecessariamente simplória, num sorriso, de como ela tá feliz ali, contando tudo isso, e até a própria dublagem ajuda isso daí a acontecer. Então, tomar essa decisão de forma honesta e manipulada, sem ela ter a menor noção do que tá acontecendo, porque ela tá confiando numa das únicas, na pessoa que ela podia confiar antes, ela nunca pôde, mas ela confiava porque era o que tinha, que era o sumo sacerdote, fez literalmente ela e o bebê entrar na boca do leão. E, cara, seria uma cena, tipo, fantástica se tivesse produção. Fantástica. Mas, Bookworm, né? É só texto. Ainda você fica preocupadíssimo. Uhum. Porque, querendo ou não, o roteiro tá no tom certo. O roteiro tá te dando a dissonância na tua cara. Uhum. O diálogo expositivo. Pô, isso tá com cara de armadilha, né? Mas não tem o que eu fazer aqui. Ferrou. Pois é. E, cara, é um trabalho fodido de personagem. O que Bookworm fez aqui com a Délia, especificamente com ela, cara, não é normal a gente ver por aí. Não é. Ainda mais esse estereótipo de personagem. Sim. Até o estereótipo de personagem da Délia ser bem feito e coerente no nível que foi em Bookworm é raríssimo. É muito raro, cara. Eu realmente tô espantado o que Bookworm conseguiu fazer com ela. Porque é muito até pra Bookworm. Sim. Assim, eu diria não muito porque Bookworm, porque querendo não, coerência de personagem, Bookworm sempre foi fantástico em fazer isso. Ah, não, mas eu digo que ele salta a vista até pro padrão de Bookworm. Sabe? Porque vamos dizer assim que foi uma das primeiras resoluções de personagem que a gente viu. Sim. Então... E a primeira resolução trágica. Sim. Que, querendo ou não, a gente teve um pouquinho de conflito de personagem com tensão de personagem. Vou trazer de volta o bicho, a cena. Lutz e Mine. Sim. Mas ali ainda foi uma resolução feliz. Sim. Aqui, até que se diga o contrário, até que se prove o contrário, os dois morreram. Pode considerar morto. Já é. A Délia não tem serventia nenhuma. Uhum. A Délia tá ali só pra manter o bebê vivo o máximo de tempo possível. E são duas ferramentas descartáveis. E o trabalho deles... E o trabalho dela vai ser literalmente esse. Mantenha essa bateria viva o tempo que der. Porque, pelo que foi setado, provavelmente é isso. E, provavelmente, pode ser até a mesma galera que adotou os dois que sequestrou a Mine. Foi? Não, foi, né? Construção de cena. Foi isso. Foi verdade. Foi isso. Verdade. Foi isso. E é aquela coisa. Nobres costumam fazer isso, tem pouca mana. Qual o motivo do sumo sacerdote não bater com a Mine? Porque ele teme a quantidade de mana da Mine. Agora que o Dirk foi adotado, o sumo sacerdote quer bater de frente com a Mine. Não é nem... Acho que essa bateria já tá pra sendo usada. Não precisa nem ser nesse ponto, porque, tipo... Aí eu acho que a gente vai entender melhor mais pra frente. Só que
O fato dele não fazer nada, mas dar uma brecha pra outros fazerem, não tem problema. Porque Sim. aí vem, de fato, você jogar a bomba no colo de alguém que quer comprar. Fala, ó, eu tenho essa bomba relógio aqui do meu lado, eu quero me livrar dela. Tu quer fazer isso? Se você fizer, é risco e recompensa. O risco é muito grande, mas a recompensa é essa daí. Você quer? Você quer essa bomba relógio? Tá aí pra você. Eu não quero ela no meu colo. Tanto que pro sumo sacerdote a Mine não estar ali, não precisa nem ele usar ela a benefício próprio. O fato dela não estar ali já é bom pra caramba pra ele. Sim. Então, A Mine literalmente tá virando a igreja de cabeça pra baixo. exato, ela só desaparecer já é muito bom pra ele. Então ele simplesmente fala, ó, tô com essa bomba relógio aí, quer pra você? Leva. Não me meto. Mas também não vou tipo, você tem meu passo livre. Você vai se lidar com os guardas da cidade, posso fazer uns esquemas pra você levar. Mas nem me mete nesse rolo, eu só quero ela longe daqui. O chat deu o questionamento sincero. O sumo sacerdote tem noção de quanto a mana tem de mine, de quanto a mine tem de mana em relação ao bebê ou não? Porque a gente sabe que esse bebê tem muita mana. Uhum. Ele é equivalente ao nobre poderoso, segundo o Ferdinand. A mine tem trocentas vezes mais mana que isso. A mine é a bomba atômica. Enquanto esse bebê é um barril de pólvora, a mine é uma bomba atômica. Sim. Mas em algum momento foi citado que o sumo sacerdote tem noção dessas desproporções? Ele sabe que ela tem muita mana porque ele já sentiu literalmente na pele o que ela fez com ele. Agora, quanto à relação Dirk e ela, ou o quanto ela tem a mais, ele pode ter uma noção sim, porque, querendo ou não, ele é responsável por toda a parte burocrática ali, então imagino que todas as festividades que foram feitas com o uso de mana, isso deve cair nele de alguma forma. Suponho, assim, pela estrutura do mundo, isso faria sentido. Mas também me dá a interpretação de ele pode não saber por âmbito de incompetência. Por âmbito de eu não me ligo dessa porra aí, foda-se, Ferdinand que cuida dessa merda e caguei. Então, ele pode... tem muitas evidências que sim e tem muitas evidências que não. Eu fico em cima do muro, deixo o anime me contar. Porque o que ele... O que ele sabe ou o que ele faz ainda é um pouco coringa, porque ele pode ser coringa, de uma forma até benéfica, porque o sim ou não tem muitas evidências que pode correlacionar essas respostas. Sim, sim. Não, é que o chat falando que, tipo, o Dirk não tem bem perto da quantidade de mana da Mind, isso a gente viu literalmente o gráficozinho. Uhum. E depois comentando de, tipo, o pessoal do chat lembrou que o sumo sacerdote pode ter testado a Mine com saco de cálices. Também. É uma forma de teste. A gente não sabe pra que ele usou aquele tanto de saco de cálice. Mas esse que é o ponto. Tem muitas evidências que ele sabe, mas também por ele ser uma pessoa... tipo, que tá num completo foda-se, também dá essa brecha dele não precisar saber. Se bem que, tipo, pra o ponto que ele tá, se a Mine tá pisando no calo dele demais, eu acho que ele não vai ser incoerente. Ou, melhor, ele não vai ser burro a ponto de deixar ela simplesmente se esgueirar onde ela quiser. Então, eu acho que ele tá literalmente já começando a caçar, rastrear as ações dela e saber exatamente quem ela é. Isso eu acho que ele tá fazendo. Sim. É que querendo ou não, ele tem o segundo... O chefe real da situação contra ele. Uhum. Literalmente briga de gigante. Porque você tem ali o Ferdinand que é o Costa Larga da Mine. Mas Isso. ainda assim, o Ferdinand e o Sumo Sacerdote, eles estão em paz. Tipo, o Ferdinand meio que faz ali a sala pra ele, pros dois continuarem vivendo em harmonia. Porque senão o Ferdinand também ia brigar feio com ele. Então... E a questão do saco de mana, sei lá, colocaram disso de ser um jeito dele medir a mana da Mine. Eu não sei se é isso, se é ele tentando esgotar a mana da Mine.
Ou ele pegando a mana pra não, vender, sei lá. Literalmente, do ritmo que tá de Bookworm, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Uhum. Porque o final do episódio 34 é isso. A gente tá com toda essa tensão, todo esse negócio porta pra estourar. Estourou. Uhum. Não, legal... não tem mais como manter essa trégua. Agora é guerra. Sim, Não sim. tem, é o ponto de não return. Aqui marca, a gente vai ter que resolver esse conflito, por bem ou por mal. Uhum. E alguém vai morrer. Vai dar merda, porque... Vai dar merda. Foi até engraçado, cara, como... Engraçado como foi trazido, né? Tipo, não que foi engraçado em si. Mas, pô, o pai dela tá avisando desde o começo. Olha, tem uma movimentação estranha aqui na cidade. O pessoal não tá agindo da forma correta. Teve uma chamada de nobre pra cá e não seguiram o procedimento padrão. Abriram o portão pra quem não era pra abrir. E ele tá, tipo, jogando esse negócio, jogando, pra explicar. Olha, estão fazendo merda. Não estão lidando com a segurança da forma correta. Pra, pum, no final do episódio, a Mine ser sequestrada debaixo do nariz de todo mundo. Então, é muito da hora de como eles foram construindo isso desde o começo do episódio. Esse episódio, inclusive, foi fantástico de setar problema. Porque ele não apenas explicava, ele explicava o que e o como. Eu falei, caraca, tipo, e era só marretada. E era em cima de personagem que tinha todo o contexto da situação. O pai dela ser chefe de segurança, ser o chefe dos guardinhas ali, saber de como funciona pra lidar com a segurança e estarem fazendo cagada, pra você explicar isso, você pode gastar o próximo episódio inteiro. E ainda... E dá. Dá. Apesar que eu acho que ele já vai partir pra ação direto. Sim. Mas é aquela coisa. O guardinha ser negligente não era o problema também, até agora. Uhum. Passou a ser o problema quando essa negligência passou a ameaçar a Mine. Porque era um elo, né, de erro. Porque vai gerando uma corrente de conflito. E quando você pega uma coisa vai puxando a outra, às vezes você tem um guardinha que é negligente, outro é comprado, e vai indo, sabe? Sim. E aquela coisa. Bookworm já deu diálogos positivos de quem é o nobre, que é sem ser a mãe do Shikikoza, o outro é o Maebara-san, né? A gente sabe que é o Maebara-san. A gente sabe que foi ele que adotou o Dirk. E a gente sabe que ele que tá atrás da Mine. Pronto. Então, Maebara-san sendo, mais uma vez, vilão pra nós. Inclusive, olha que coerência de personagem, mais um personagem bugado. Mas é que isso é padrão. Isso não conta. Pois é. E, bem, agora... basicamente a gente vai ter essa situação muito complicada, porque vamos lá, bomba questão de relógio. Se a Mine chegar em posse do nobre, os guardinhas da cidade não podem mais resgatar ela. Lembra? Primeira ou segunda temporada que deu conflito, se o pai da Mine encostasse no sumo sacerdote, ele ia ser morto. Sim. Então, tipo, literalmente, corrida. Se a Mine chegar no Maebara-san, acabou. Porque o único que poderia fazer isso é a própria igreja. Tipo, o único que teria força pra mandar guardinha prender o cara, ou pra ir pra cima disso, é Ferdinand. Mas aí é o Ferdinand, É porque também ela tem uma costa larga grande pra poder mandar os guardinhas bater. Porque você tem o Ferdinand, você tem o Beno, você tem o Otto, você tem... Mas ainda assim são... Damuel... Nem isso. Hã? Não, tipo, você tem essa galera que o Ferdinand pode mandar todo mundo ir atrás dela. Mas ainda assim, é embaçado. Porque... Mesmo assim, acho que não poderia.
Porque lembra que o próprio pai da Hermione falou, quando tem um problema no portão, a gente não pode fazer nada, a gente tem que chamar os nobres pra resolver com o nobre. Não, por isso que eu tô falando. Não vai ser eles que vão resolver. Isso vai cair no colo do Ferdinand. Do Ferdinand, dali, que tá ali o grupinho, só o outro nobre ali, o nobre rebaixado, que talvez possa fazer alguma coisa. O Karstead? Não, o que tá de guarda-costas da Hermione. O Damuel? Isso, Dama. Então, eu não sei até que ponto ele poderia. Ele tem Não, autoridade ele poderia pra no sentido peitar que ele é um nobre ainda. Então ele bater no nobre ainda não é pena de morte. Ah, tá. Não, faz sentido, faz sentido. E sim, chat, eu sei que ela tem o colar do Sylvester. Uhum. Que é outro ponto, né, que a gente não sabe o que esse colar faz. Pois Na verdade, é. eu sei o que esse colar faz, mas eu tô fingindo que eu não sei. Ah! Não, justo, justo. Na verdade, eu tô tentando manter a coerência. Ah, não, fantástico, fantástico. Olha só. Sem precisar dar spoilers. Mas, assim, tipo, no mínimo que eu espero ali é uma fênix de fogo saindo e explodindo tudo. Ia ser legal. Só que se a Fênix de Fogo sair explodindo tudo, a Turi vai pra vala. Ou seja, alguém morre. É verdade. Faz sentido. Ai, ai. E, ironicamente, a Turi que tava indo junto pra proteger a Mine, provavelmente protegeu escondendo quem era o alvo. Uhum. É, porque eles não iam saber. Ironicamente. Uhum. Hã? Talvez eles não saberiam quem é. Então, tipo, Isso. na dúvida, leva todo mundo. Isso. Pega a garota que tá sendo protegida. Tá, tem 2 garotas e um garoto. Leva as duas. Depois a gente descobre quem é. Uhum. É tudo plebeu mesmo, depois se mata outro. Não tem problema Pois não. é. Na perspectiva deles, é fácil assim. É fácil assim. E outra coisa que eu queria comentar dessa cena é que, é complicado falar isso porque Bookworm não tem storyboard. Mas, querendo ou não, o Damuel soltando o alarme ali era o ponto de confirmação que ali tava a sacerdotisa que eles estavam procurando. Uhum. Ao mesmo tempo que ele dá o alarme, ele spota o alvo. Faz sentido. Eu acho que eles já meio que sabiam que ela estava por ali, mas. De qualquer forma, essa confirmação é interessante porque a gente não sabe exatamente qual é a amplitude do plano. Então, Sim. tipo, meio que fala, não, beleza. Então a gente vai falar que realmente ela foi sequestrada e alerta vermelho. Põe os guardinhas pra trabalhar. Não, E, bem, o Damuel aprende fazendo a lição de casa, né? Ele foi preso, ele foi rebaixado por não dar o sinal vermelho. Dessa vez ele, opa, pera, não vou fazer cagada de novo. Pois é, pois é. Apesar de que, sei lá, na minha visão, nessa situação, ele dá o sinal vermelho, ele dá a informação pro inimigo, ele ia spotar pro inimigo, mas tudo bem. Ah, mas precisava, porque foi o que o outro falou. Eles já não estavam fazendo as rotinas de proteção certa. Porque foi o que o próprio outro deu essa informação. Falou: beleza, a gente deixou uma carruagem passar. E aí ainda chega o Damuel e dá um esporro no outro em cima disso. Então ele fala: não, vai ter que lidar com isso. Então fecha tudo aí, ninguém entra, ninguém sai. Então ele mandar o sinal faz sentido. Sim, não, faz. É literalmente pensamento de fanfic. Não, sim, de fato. Tanto que ele manda... Não, mas aí que tá, olha que interessante. Ele manda o sinal antes. Tem essa aí também. Ele spotou que ela estava ali antes. Ele só deu a confirmação. Sim. Porque não é o sequestro e depois ele spota, não. Ele spota e depois acontece o sequestro. Faz sentido. Ele dá a confirmação, eles levam, mas pelo menos já deixa todo mundo alerta pra fechar os portões. Ok. E querendo ou não, ele tá atrás ali, né? Uhum. Vamos ver até onde isso vai. Sim. É que é aquela coisa, né? Anime de magia, a Mine overpower, mas ela não sabe fazer magia, então Não. ela ainda tem defesa pra caramba. Magia nesse mundo é mais problema do que solução, então... Foi.
A gente tá vendo isso desde a primeira temporada. Pois é. Então, Bookworm, ele tem um power play completamente diferente. E é completamente cabível o power play dele, porque não é sobre poderzinho. Não é sobre isso. É sobre você ter uma quantidade exorbitante de energia, que isso é utilizado nesse mundo para uma série de outras finalidades, que não é soltar poderzinho pela mão e ser de Lorde e falar que você é fodão. Não é assim que funciona em Bookworm. Provavelmente você até pode fazer isso, mas você vai ser muito pouco eficiente. Pois é, o Sylvester tá ali pra dar esse ponto, né? De, olha, você consegue ser shounen nesse mundo, mas não é assim a todo momento, né? E o Sylvester, a gente tá aquele mistério, né? Quem é aquele maluco? Pois é. E é aquela coisa, né? A partir do momento, de novo, a ideia de virar a esquina. A partir do momento que a ferramenta natural desse mundo, para quem nasce com mana, é uma semente de uma planta que pode devorar tudo, eu acho que ele já setou a situação. Uhum. Tipo, vou voltar a coisas que eu já falei. Eu acho incrível o conceito da trombe desse mundo. Porque a trombe desse mundo, ela viabiliza a existência dos nobres. Porque aquela história de quem surgiu primeiro, bem, se a mana é tão prejudicial assim nesse mundo, como que uma casta que tem mana conseguiu prosperar e seguir em frente? Porque tinha modos dela sobreviver. Como eram esses modos? Bookworm já deu a letra de parte. Uhum. Quais são as consequências desses modos? É o Trombe. É verdade. Cara, é fantástico. Tipo, Bookworm é uma obra incrível, mano. Incrível como esse roteiro é bem feito, incrível como essa história é bem construída. E eu espero de coração que continue tendo anime. Por mais que não seja bem um anime. Mas ainda é uma... Passo pano. Enquanto eu tiver esse audiolivro aí, eu tô feliz da vida. Pois é. Eu tô mais ou menos nessa também. Ainda rezo pra um remake. Mas ainda assim, é o que tem pra hoje, mas ainda assim, a narrativa é tão boa que o que tem já é muito bom. Uhum. E antes de terminar, eu queria só instigar o caos e a fanfic no sentido de instigar a imaginação do que vai acontecer aí de conflitos. Que agora a gente pode ter lutinha. Sim. Então, basicamente isso. Estou instigando aí. O que tu acha? Cara, acho que é natural ter conflitos armados nessa história, porque ao longo do tempo que vai escalonando, isso vai acontecendo. O que a gente viu antes, uma luta armada, foi contra algo natural, que era uma trombe. Depois, algo pontual, com um ataque à carruagem. E agora pode começar a escalonar por nobre contra nobre. Sim, só que aí nós temos um problema. Todos os outros eram em lugares, entre aspas, desertos, lugares abertos. Eles estão no meio da cidade, altamente densa. E aí? Isso vai ser interessante, porque vai ser a primeira vez que o Bookworm vai falar sobre isso. É. Sobre conflitos armados em cidades. Aí você pensa, pô, tem poderes, magias, é escasso e raro. Mas quando tem, pode dar merda. Então... Literalmente a gente tem barris de pólvora de nobres, provavelmente nobres com pouca mana, né? Se o cara tá atrás do bebezinho. E vamos ver o que vai dar aí. Só jogo a letra. Se plebeu encostar no a hora que vocês vê ali, plebeu encostando no nobre, atacando o nobre, é pra matar, tá? Vai morrer. Pois é, porque ele vai precisar fazer isso. Tipo, o soldado só vai atacar se tiver ordem. Ainda mais quando é nobre. Putão. Ih, rolê embaçado isso. Isso, mas pensa nessa situação. Chega o pai da Mine e vê essa situação. Eu acho que ele vai usar a lança. E daí o que eu falei, Bookworm vai ter que aprender a fazer personagens chorar. Porque esse final dessa temporada vai ser foda. Meu Deus. Papai Lancer 1v9. Ai, meu Deus.
Oh, meu Deus, eu tô apreensivo, já tô vendo essa coisa se costurando aí. Fico feliz de induzir o spoiler nos outros e induzir o spoiler errado, mas tudo bem. Só deixa essa situação. Mas tudo bem. E é isso. E é isso. E é isso.